Vão ser criados novos empregos? Vão ser criados novos empregos, claro. É que nem quando o arado foi substituído por máquinas e tal, por tratores elementares. Bom, muita gente que puxava o arado com o boi perdeu emprego, mas aí ganhou outro emprego e tal. O ponto é que perde muito mais do que ganha. Esse que é o problema. O delta é muito maior, né? Então, assim, o pessoal fala, vai ter novos empregos? Vai. Vão perder emprego? Vamos. O ponto importante matematicamente é quanto vamos perder, quanto vamos ganhar. Vai perder muito mais emprego do que vai ganhar emprego. Olha, eu acho que aí, eu vou dar uma opinião um pouco ousada aqui, o que eu penso realmente. Mas vai chegar um ponto que em trabalho vai ser uma coisa tão importante que as pessoas vão lutar por ter direito ao trabalho, né? Então, talvez aconteça, eu nunca ouvi ninguém dizer isso, mas eu até acredito nisso, que em um certo momento as pessoas vão ter que lutar, fazer greve para ter direito ao trabalho, porque o trabalho é gostoso, o trabalho, um pouco de trabalho, te dá um papel social, né? Ficar sem trabalhar não é legal. Ficar de férias é gostoso durante um certo tempo. Ficar de férias permanente é terrível. Eu já vi colegas meus que se aposentaram, por exemplo, na universidade, e pediram para se desaposentar, porque perderam o papel social. Por outro lado, tem um hype, né? Tem uma grande coisa que começa assim como tem uma espécie de paradoxo que é conhecido lá no Vale do Silício, que diz mais ou menos o seguinte: quando uma tecnologia nova aparece, dá um hype no começo, todo mundo fica absolutamente enlouquecido por causa daquilo, e depois aquele negócio esfria. E as pessoas também deixam para lá. Então, elas erram nos dois momentos, né? Erra no começo, porque deu um hype exagerado e agora aquilo não era tanto, mas também erram depois porque aquilo não deixou de ser importante. Veja, é um exemplo interessante que aconteceu com a eletricidade, né? Quando começaram a colocar eletricidade nas ruas, poste elétrico, não sei se você viu essas figuras, tem várias figuras da internet que mostram, as pessoas morriam de medo de passar embaixo do poste elétrico, porque achavam que aquilo ia cair um raio elétrico nelas, que iam ser vítima de algum fenômeno elétrico e tal. Então, tinha muita gente dizendo, não passe embaixo, é perigoso, passa longe, é melhor aquele foguinho aceso lá em cima, porque o foguinho não cai em você, blá, blá, blá. Depois acostumaram, né? E um par de anos acostumaram com aquilo ali, nem aconteceu nada, pronto, tchau. Aí esquece do problema, mas não, o problema não aconteceu, não parou de acontecer, porque a eletricidade não matava quando você passava por se despejando raios mortais embaixo do poste. Mas, por outro lado, para produzir eletricidade, o problema é grave. A gente vê as usinas termoelétricas, são altamente poluentes, as usinas atômicas, depois sobra um lixo atômico que ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe onde colocar. Mesmo as usinas hidrelétricas também não são nenhum santo, nenhuma não são santas, né? Porque, sei lá, aquilo modifica a estrutura hídrica das regiões, modifica os rios, se você precisa fazer uma hidrelétrica muito grande, aquilo complica muita coisa. Bom, tem efeitos a longo prazo, as pessoas esqueceram também. E a inteligência artificial vai cair no mesmo negócio. Já começou, as pessoas começaram a se acostumar, não saiu nada de novo, talvez não vai sair nada mais retumbante nos próximos tempos agora. As pessoas começam a se acostumar e tal, começam a usar o GPT localmente, e depois param de usar. Walter, partindo aqui para outro campo, né, de reflexão, se a gente imaginar uma sociedade cujas atividades cotidianas serão em grande parte regidas por IAs, né, com consequente, obviamente, aumento de produtividade, velocidade, etc. e tal, mas o que fazer, por exemplo, em caso de falha? Vamos imaginar um carro autônomo que cause um acidente. A quem responsabilizar? A empresa que produziu o algoritmo, os seus programadores, a empresa que produziu o veículo e contratou a empresa que produziu o algoritmo, né? Ou seja, ou até mesmo a empresa que adquiriu o carro para explorar um serviço de transporte autônomo. A quem devemos responsabilizar? Todo mundo. Inclusive o cara que entrou no carro automático e disse para ele o seguinte: corra o mais possível porque eu estou perdendo hora. Passe por cima do sinal vermelho porque eu estou perdendo hora. Pode ser que o carro obedeça, pode ser que não sei como é que vai ser
o limite da obediência, todo mundo tem que ser responsabilizado. Pensa bem, veja o que acontece quando cai um avião. Quando cai um avião, o piloto é responsabilizado, a empresa aérea, a fábrica, a Boeing, que produziu o avião, até o aeroporto, se ele não deu condições, o cara da torre de comando que não deu o comando correto, todo mundo tem que ser responsabilizado. Aí que está uma questão simples. Eu acho que esse negócio se resolve como todas as coisas que têm que ser resolvidas na esfera jurídica de responsabilidade até hoje em dia, né? Então a gente pensa em um carro autônomo atropelou um gato, quem que vai ser responsabilizado? A empresa que fez o carro, quem contratou? Mas não sei. Aí todo mundo, inclusive, como tudo hoje em dia vai ficar gravado, se a pessoa que estava dentro do carro deu alguma ordem absurda para o carro automático. Só pare se tiver pessoas humanas ou um perigo de colisão. Por exemplo, aí o carro automático vê um gato, não é pessoa humana, não tem perigo de colisão, passa em cima do gato. Então, quem que é responsável? Quem deu essa ordem? Também, né? Quer dizer, vai ter que... Veja, a esfera jurídica faz sempre isso até hoje. Ela tenta fazer um processo e tenta distribuir as responsabilidades. Hoje em dia, a gente não responsabiliza as fábricas de armas quando tem um assassinato, quando alguém disparou uma arma. Ainda, né? Porque as armas ainda são feitas da maneira antiga. Estava dizendo dia que as armas começaram a ser vendidas no mercado, não sei se vai ser vendida, não, se vai ter, espero que tenha leis anti-armas, armas a laser, que tem mira telescópica, estroboscópica, blá, 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 que mata o cara só de chegar perto a 30 metros, tem que ser responsabilizado. Tendo oportunidade de controlar, tem que ser controlado. Não vejo outro jeito. Perfeito. E aproveitando esse gancho aí, o que você acha das discussões sobre regular, né, as atividades da IA, atualizando o nosso arcabouço legal para os desafios tecnológicos contemporâneos? Quer dizer, muita gente diz que a regulação ela tem um risco também de alguma forma atrasar o desenvolvimento e a adoção de inovações. Olha, eu acho que eu participei de uma comissão no Senado, recentemente, um par de meses atrás, do Marco Legal da Inteligência Artificial. Eu fui convidado para falar, dar minhas opiniões, minhas ideias, e eu defendi ardentemente essa possibilidade de controlar, tá? Que não é impedir a ciência, não é nada disso. É controlar, inclusive, as atividades, eu vou dizer o seguinte, satélites, né, da inteligência artificial, que são as atividades ligadas à questão da digitalização absurda e massiva do mundo, né? Você veja só, as crianças não estão conseguindo. Isso aconteceu na Finlândia, na Suécia, que tinham substituído todos os livros escolares por livros digitais, por arquivos digitais, e as crianças não escrevem mais, não sabem mais escrever a caligrafia manuscrita, né? Porque uma coisa é você escrever, você deve saber, cursiva, manuscrita, ou até escrever em letra de forma, à mão, e a outra é digitar. As crianças basicamente não sabiam mais usar a escrita cursiva e mal sabiam escrever, e mesmo em letra de forma, só sabiam digitar. Eram rapidíssimas para digitar, mas isso também complica o lado que elas não sabiam ler direito, que liam também mal e porcamente, com a mesma velocidade com que queriam escrever. Então, a Suécia e a Finlândia, né, campeãs do ensino, voltaram atrás. No estado de São Paulo, onde também estava querendo fazer isso, voltou atrás também. Felizmente, parece que o governo do estado voltou atrás dessa história de querer digitalizar tudo. Então, o problema é que tem que controlar tudo. Não é só a inteligência artificial, mas é tudo que cerca isso aí. A inteligência artificial depende da digitalização, depende do mundo digitalizado. Né? Tudo isso tem que ser controlado. Então, eu sou altamente favorável ao controle. E eu acho que o controle não é impedimento. A inovação não flui só por aí, pelo uso indiscriminado da inteligência artificial. A inovação vai fluir pela pesquisa por trás da inteligência artificial. Tem que botar massivamente pesquisa, tanto na área das ciências exatas, como das ciências humanas, como na medicina, como em todas as áreas. Perfeito. Walter, bom, te agradeço novamente por ter vindo, né, a esse encontro.
compartilhado aí essas reflexões conosco, a sua experiência. Bom, muito bem. Eu só queria adicionar uma coisa interessante, né? Quer dizer, a minha área de trabalho é lógica, filosofia da ciência, demonstrações de matemáticas em lógica e tal. E eu tenho estudado e tenho usado inteligência artificial dentro da minha pesquisa para produzir coisas da minha área, que são coisas abstratas, né? E também participo, isso na Unicamp, e participo, eu sou vice-presidente do Instituto do IA2, né? Instituto Avançado de Inteligência Artificial. É uma entidade privada, né? Não está ligada à universidade, mas também é sem fins lucrativos, que congrega várias pessoas da área de inteligência artificial, tentando exatamente procurar meios de aplicar, de poder avançar, né? De avançar, né, nessa área de pesquisa e tal. Então, temos encontrado dificuldades, mas as coisas vão. Quero, então, agradecer, André, o canal da inovação. Eu quero agradecer pela oportunidade de poder aqui um pouco ventilar minhas ideias. E, bom, todo mundo é bem-vindo para discordar. É disso que a gente precisa, discordância e argumentação racional em cima de todos os tópicos, em particular desses da inteligência artificial. Perfeito. Muito Esse é um obrigado. tema bastante recente, complexo, e teremos ainda muitas discussões pela frente, né? E você que Obrigado. nos assistiu, inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.